pessoal! O vídeo de hoje sabe sobre o que é, sobre o Terrible 2. E eu estou aqui com a doutora Ana. Obrigada, Ana, por nos receber. Tô tão feliz, tão feliz. Imagina, é um prazer. Ana, eu queria saber, existe mesmo o Terrible 2? Como que é esse termo aí? Existe. A sacanagem tá só no termo, mas o fato, a cena, situações realmente acontecem, né? A gente leva o bebê pra casa, esse bebê a gente troca, dá banho, dá mamar, né? Eles não têm muita interação no sentido que chora quando precisa de alguma coisa, seja orgânico como fome, uma fralda, uma alteração de calor ou de frio, mas ele não tem vontade própria, né? Então quem sempre toma as diretrizes e fala o que vai ser feito e a hora que vai ser feito somos nós. A gente tinha esse bebezinho em casa e ele começa a criar vida, né? Começa a ter vontades próprias, ele começa a ter emoções próprias e ele ainda não sabe como lidar com tudo isso, né? E fora a situação do lado dele, existe também a situação dos pais, da mãe, do cuidador, né? Sim. Que de repente está numa situação num shopping, no mercado e se depara com aquela cena que você não sabe o que você faz. Se você vira as costas e vai andando, se você senta e chora com a criança, a gente também se culpa, né? Sim. E a gente às vezes fica pensando, aonde que eu falei? Por que tá acontecendo isso? Onde que tá o problema? O que tá acontecendo? E na verdade não é problema, é apenas um amadurecimento da criança e uma adaptação da família a essa nova fase. E vai até quanto tempo essa fase? Tudo depende de como os pais lidam com essa fase, né? Tá. Então, a gente reconhecer a alteração na criança e você ter mecanismos para lidar com essas alterações, você consegue encurtar o tempo das birras e você consegue fazer com que a criança entenda mais sobre os sentimentos dela, as situações dela, e você também consegue lidar melhor com este período, né? Muitas vezes um desespero, a gente acaba tomando algumas condutas que estão estimulando justamente a criança a fazer birra. Então, nessas situações, a birra pode realmente ser uma coisa bem prorrogada. Por exemplo, a Malu, ela faz birra, por exemplo, alguma coisa que ela viu, que ela quer, ela acaba se jogando, que tá aqui participando. Beia, você quer falecer? Vamos aparecer então para as câmeras, tudo. A Malu, ela tá numa fase que faz birra, que se joga, que fala não, e tem todas essas coisas. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, a sua posição de você se agachar na altura dela e se colocar disponível, sem dúvida nenhuma, é das melhores coisas que a gente pode fazer enquanto mãe, né? Ou enquanto cuidador. A gente conseguir reconhecer que existe uma pessoa, uma criança, ela é uma pessoa independente e ela está precisando de alguma coisa. Na verdade, a birra não é nada mais, nada menos do que ela expondo uma necessidade, né? E como é que a gente pode lidar com essa necessidade? Primeiro, a gente tem que reconhecer como necessidade e segundo, a gente tem que tentar compreender o que está acontecendo, então qual é a situação, né? Então nesse caso, por exemplo, que ela estava no shopping, que você comentou, Isso. né? E alguma coisa saiu do controle e aí você se deparou com aquela cena. O ponto é, vamos voltar um pouquinho para trás? O que estava acontecendo antes para ela chegar nesse ponto? Alguns fatores. Às vezes a criança está com fome, está chegando a hora de comer, e isso causa uma irritação. Às vezes é horário de sono, a gente está postergando esse horário de sono. Ela está querendo te comunicar uma coisa, só que ela não tem vocabulário, ela não consegue se expressar e ela está frustrada porque ela não está conseguindo se expressar. E a maneira como isso sai é na forma da suposta birra, que é aquele descontrole, né? E, por exemplo, assim, tem mãe que fala assim, ela tá fazendo birra, tá no chão, deixa chorar. Deixa chorar, o que você faz? Gente, assim, agora não existe fórmula pronta, tá? Porque cada criança é única e cada mãe e cada pai são únicos. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui é da minha experiência pessoal quanto mãe e como pediatra, né? Mas tudo isso você tem que levar em consideração a característica dos seus filhos, a sua formação e o que você deseja para a criação do seu filho, né? Por que antigamente falava-se para você virar as costas e ir embora? Bom, porque a necessidade está sendo exposta para você. Se você virar e for embora, não vai ter palco, não vai ter plateia. Então, qual que é a consequência de você ignorar? A consequência de você ignorar é que a criança, uma hora ou outra, vai parar. Produto final até que é uma coisa interessante, né, gente? Você tá no shopping, você vê aquela cena, você virou as costas, foi embora, a criança parou, pronto, consegui resolver. Este é um lado, tá? O outro lado é que muitas vezes os pais, no desespero de acabar aquela situação, entregam o que a criança quer. Então, opa, já sei. Então, toda vez que eu precisar de alguma coisa e minha mãe não quiser me dar, eu vou fazer birra. Porque quando eu fizer birra,
ela vai me dar. Só que de vez em quando você dá, de vez em quando você não dá. Ou seja, o grau de birra vai aumentando cada vez mais até que isso se torna uma situação insustentável e prolongada, né? Então isso realmente não é aconselhável fazer, né? E o outro lado é você realmente se colocar no lugar da criança, né? Então você se colocar no lugar da criança e permitir que ela sinta. Olha a dificuldade, gente, você tá no shopping, naquela situação, Sim. e você vai ter que se colocar ao lado do seu filho e você vai permitir que ele sinta aquilo. Ou seja, você vai estar lá, tá todo mundo olhando e como os horários são bons, né? Nossa São cruéis, senhora, né? parece que nenhuma mãe o filho nunca teve birra, viu? Não. E tá todo mundo ali Ninguém julgando. é assim mesmo. Mas você se colocar ao lado dessa criança, você permitir que ela sinta aquilo e você se coloca ao lado disponível, mas ao mesmo tempo não vai ceder para aquela situação específica, porque se você ceder, você está estimulando ela a fazer. Então não é para você sair, pegar e dar, porque isso está errado. Agora você se colocar e você colocar em palavras aquilo que ela está sentindo, mesmo na época que eles ainda não entendem. Olha, minha filha, eu sei que você está frustrada, eu sei que você está irritada, mas agora não pode. Então você se colocar e você começar a expressar com palavras, você está ensinando a sua filha a fazer o mesmo assim que ela tiver condições. Sim. E assim, por exemplo, a criança fica mais tempo em casa do que na escola. Por exemplo, a Malu não tá indo na escolinha. Isso tende a piorar? Na verdade, o estar na escola ou não estar na escola não vai influenciar no comportamento em si, porque não é o local que a criança tá que vai influenciar, e sim o que é feito com essa criança neste local, né? Então nós temos os dois lados, né? Então, se ela está em casa e a gente ainda não conseguiu estipular uma rotina apropriada para a criança tem energia, criança precisa correr, criança precisa brincar, criança precisa ir ao ar livre, precisa entrar em contato com a natureza. Eles estão descobrindo o mundo, né? Então, é a mesma coisa de você pegar um cachorrinho pequenininho. Quem já tentou fazer isso? Eu já tentei, botei dentro do apartamento. Vocês imaginam o que deu. E não pode sair, né? Porque é igual criança, no começo não tem vacina completa, você não pode sair. Então você fica com o animalzinho dentro de casa. Sim. Gente, é um inferno. É muita energia para um ambiente confinado, um ambiente sem estímulo, né? Então é esse o ponto, né? Então se você conseguir manter uma rotina em casa para ela, que saia, que gaste energia, que permita que ela descubra o mundo, 1000 vezes melhor do que colocar numa escola numa idade dessa, né? A escola não é para criança, viu, gente? Na escola nessa idade é para necessidade dos pais, né? A gente coloca na escola precocemente porque acaba a estrutura familiar, não tem quem cuide, não tem quem fique, né? Qual que é uma boa idade para pôr a criança na escola? Depende da família, mas assim, falando só da parte médica, a partir dos 2 anos, né? Porque da parte médica, a partir dos 2 anos, o sistema imunológico da criança vai estar um pouquinho melhor, né? Então ela deixa de apresentar tantos sintomas quando ela entra em contato com o bichinho. Agora, antes disso, gente, assim, alguém espirrou, pegou, vai ter aquele sintoma errado. Catarreira, febre, tosse, noites não dormidas, né? Ou dormidas no sofá, quem é mãe sabe o que eu tô falando, né? Agora, da parte emocional, o que a criança precisa é de atenção, de carinho e de segurança. Se você consegue proporcionar isso em casa, gente, que bênção, né? Bom, gente, esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa fase é difícil mesmo, Terrible 2. Eu tô passando com a Maluzinha, vocês podem estar acompanhando. A doutora, muito obrigada por nos receber aqui. Eu fiquei muito feliz. É um assunto, assim, bastante falado agora, né? Mas tem muitas dúvidas entre as mães. Então eu vou deixar o Instagram deles para que vocês possam entrar em contato com a doutora, tirar as dúvidas para saber alguma outra coisa que ficou faltando. Então entre em contato para vocês falarem com ela. E só um adendo, hein, gente? Eu sou pediatra, eu tenho minha filha Helena. E obviamente ela também faz birra, né? Então assim, não é culpa de vocês, não é alguma coisa que vocês estão fazendo de errado. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então vamos deixar a culpa lá fora e vamos às vezes centralizar naquilo que realmente acontece, né? Saber como lidar realmente facilita muitas coisas. Eu tô querendo levar ela morar em casa. Já vou ver se tem um quartinho lá pra pôr ela lá pra eu ficar. Tem que Ana, vai junto. Ah, então tá. Junto a Malu. Lá. Vai ser ótimo. Tchau, gente. Até semana que vem. Então, como entender? Ah, ela não quer que toque nela, gente, por favor. Okay? Gente, isso é só quem é mãe e amamenta sabe o que é. A teta não volta pro lugar. Gente, não é programa pra mãe, cara? Toda mulher passa por isso, então toda relaxa. mãe vai entender. Vai entender essas tetas, assim. Só por Deus, gente. Cada um.